Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos ao Congresso Virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica de Quixadá, Filosofando e Teologando na Crise. Hoje nós teremos a alegria de participarmos da conferência de número 4 do nosso Congresso, o singular, a relação entre o comum e o singular em Hannah Arendt, que será proferida pelo professor doutor Antônio Glauton Varela Rocha, que muito nos honra por ser professor da Unicatólica, meu querido colega, foi antes de mim coordenador dos cursos de filosofia, licenciatura e bacharelado, e que ajudou o curso a ser o que é hoje. Então, o professor Glauton atua principalmente nos seguintes temas: ética e filosofia política, com especial atenção ao pensamento de Hannah Arendt, com foco no tema da relação entre o comum e o singular em Hannah Arendt. Também pesquisa o filósofo Emmanuel Mounier e os temas da comunidade, comunicação e o personalismo. É editor da revista Dialogando, que tem como foco principal nos cursos de filosofia e teologia. É membro do Núcleo de Fé, Razão e Cultura do Centro Universitário Católico de Quixadá, Unicatólica, e professor dos cursos de graduação, filosofia e demais cursos, também da nossa instituição. A formação do professor Glauton é toda na área da filosofia. Ele tem graduação em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, especialização em ensino de filosofia pela Universidade Cândido Mendes, especialização em cultura teológica, então é especialista também em teologia, pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, e muito recentemente recebeu seu doutorado em filosofia pela Universidade também Federal do Ceará. Professor Glauton, muito obrigado pela sua disponibilidade. O senhor tem 45 minutos de fala, aproximadamente, com algum grau de tolerância no tempo, e depois nós temos 15 minutos de perguntas e, por fim, esclarecimentos sobre a chamada, né, com o Gabriel, que vai nos ajudar, que é um acadêmico da filosofia e está nos auxiliando nesta noite, vai nos auxiliar nas outras conferências de filosofia. Bem-vindo todos que são da Unicatólica e também são de fora. Eu falei vários já, tem o Guzmão Freitas, que é de Itapiúna, José Caio de Francisco Dantas, no Rio Grande do Norte, e Cláudio Antúnios Frei Capuchin, de Fortaleza. Professor Glauton, ao senhor a palavra. Muito bem, professor Rude, muito obrigado pela acolhida, pelo convite para participar do evento, que, pelo que tenho visto, tem tido bastante sucesso. Participei da palestra de hoje pela manhã, muito boa, por sinal. Eu acho que, com certeza, vai acrescentar muito para a comunidade filosófica e teológica, não só aqui da Unicatólica, mas também, né, pelo Brasil, como nós vimos, né, vários participantes de outros estados. Isso é muito bom, a gente poder compartilhar dessas experiências, desses conhecimentos com professores e alunos de vários locais. Eu acho que essa situação particular da pandemia tem nos permitido experiências novas, interessantes também, para a gente ver o lado positivo das coisas, né? E esse intercâmbio, né, entre professores e alunos de várias instituições tem sido bastante interessante, e eu tenho gostado muito de ver isso presente no nosso evento. Então, sejam bem-vindos a todos, né, os que são daqui, da nossa região, da nossa instituição, e também dos demais que são de outros estados, de outras instituições. Bom, o nosso tema é a relação entre o comum e o singular em Hannah Arendt. Esse é o tema da minha tese de doutorado. Eu não vou explorar toda a tese de doutorado. Eu escolhi trabalhar um elemento que expressaria essa relação entre o comum e o singular. Na minha tese, eu vou
pouco a pouco, mostrando como se dá essa relação a partir de vários conceitos de Hannah Arendt, até culminar no conceito de mundo comum, mas eu escolhi, depois eu vou explicar com mais detalhes, né? Mas eu escolhi o tema da categoria do quem em Hannah Arendt. Daqui a pouco eu vou explicar o que é que significa. Mas eu quis adiantar para vocês entenderem que eu peguei uma categoria para, a partir dela, explicar como é que se dá essa relação entre o comum e o singular. O meu foco é entender como se dá essa relação. A minha tese não foi propriamente sobre o que é o comum e o que é o singular em Hannah Arendt, mas como se dá a relação entre os dois conceitos. Até porque nem a relação entre o comum e o singular é um tema muito explícito no pensamento da Hannah Arendt, pelo menos a noção de singular e comum em Hannah Arendt é, inclusive, um tema que eu pretendo explorar no futuro pós-doutorado. Mas eu fui caminhando para trabalhar essa questão da relação em si entre os dois conceitos, em vez de trabalhar o que é esses dois conceitos na autora, mas tenho em mente que quando eu falo do comum, isso não é o mais fundamental, mas é interessante vocês entenderem o que é que eu tenho em vista aqui. Quando eu falo do comum, eu estou falando de todas aquelas realidades que dizem respeito àquilo que nos agrega, aquilo que compartilhamos com as outras pessoas. E quando a gente fala de singular, nós estamos nos referindo àquelas situações que nos diferenciam, a questão da unicidade, né, aquelas experiências mais específicas, né, de cada pessoa, o ser humano na sua especificidade. Então, são essas realidades que eu estou tratando quando eu falo de comum e de singular, e o que vai nos importar é como se dá essa relação no pensamento da autora. Bom, então, quando nós falamos da relação entre o comum e o singular, pode-se imaginar de início que o que está em debate é o antigo problema da tensão entre comunidade e indivíduo. Inclusive, é uma temática que eu trabalhei bem especificamente em Emmanuel Monnier, no mestrado. Então, quando se fala de comum e singular em Monnier, de fato, o que está de fundo é essa relação entre comunidade e indivíduo. Uma tensão que tradicionalmente leva ao debate sobre coletivismo e individualismo, socialismo, capitalismo, ou numa outra vertente, comunitarismo no lugar de socialismo. E realmente, Emmanuel Monnier, quando ele desdobra essas questões da comunidade do indivíduo, ele vai exatamente desembocar nessa discussão. Mas não é isso que é o mais fundamental para Hannah Arendt quando ela trabalha no comum e singular, é numa outra perspectiva. Ela não vai discutir muito essa questão de coletivismo, de socialismo, de capitalismo, de comunitarismo. Existem, inclusive, alguns trabalhos que tentam apresentar a Arendt como comunitarista, o que eu não acho que seja a questão em Hannah Arendt, nem uma perspectiva liberal, porque essa não foi a questão de fundo da Hannah Arendt. Quando ela vai trabalhar o comum e o singular, é uma outra questão que ela quer trabalhar, que é a reflexão sobre o estar só e o convívio, certo? Então, não é a relação ou a tensão entre comunidade e indivíduo, mas a reflexão sobre o estar só e o convívio. Para explicitar um pouco mais essa questão, eu destaquei um trecho de uma obra da Hannah Arendt, publicada em português, chamada A Promessa da Política, na edição de 2013, página 136, abro aspas para citar Arendt. Ela diz o seguinte: além da degradação intrínseca de toda essa esfera da vida nas mãos da filosofia, o importante aqui é a radical separação entre aquilo que os homens só podem atingir e lograr vivendo e agindo juntos e aquilo que os homens percebem e abordam em sua singularidade e no estar só. E aqui, novamente, não importa se em seu estar só
o homem busca a verdade e alcança na muda contemplação das ideias, ou está ocupado com a salvação da sua alma. O que importa é o abismo insuperável que se abriu e nunca mais se fechou, não entre o chamado indivíduo e a chamada comunidade, mas entre o estar só e o convívio. Certo? Eu faço apenas uma pequena ressalva, caso tenha aqui entre os participantes alguém que estuda Hannah Arendt e queira conferir esse trecho na obra que eu citei, A Promessa da Política, na tradução em português, nesse trecho, ao invés de estar só, o tradutor usou o termo solidão, que é inadequado. Na verdade, o termo que está no inglês é solitude, e não quer dizer solidão em Hannah Arendt, quer dizer o estar só. Eu, dependendo do tempo, posso até explanar um pouco mais sobre isso, mas Hannah Arendt expressa de 3 formas a experiência de não estar com outros. É o estar só, é a solidão e o isolamento. Bom, o estar só diz respeito mais a esse retirar-se, especialmente no momento de reflexão da teoria. A gente não é diferente de solidão, que é algo muito mais profundo e radical, inclusive de modo negativo para Hannah Arendt, tá bom? Então, se alguém for olhar na tradução, não é solidão, mas estar só. Bom, essa fala nos remete ao problema do rompimento entre a bios theoretikos e a bios politikos operada por Platão após a morte de Sócrates. Platão, eu não vou aprofundar muito essa questão, mas a Hannah Arendt, ela tem um problema em ser chamada de filósofa, ela prefere ser chamada de cientista política, apesar de que ela foi filósofa, querendo ou não, porque o seu estilo, o modus operandi, a forma com que ela construiu seus textos é um modo filosófico, mas ela não gostava de usar esse termo, e muito se deve a essa tensão com algo operado por Platão, segundo ela, após a morte de Sócrates. Sócrates, para ela, era o filósofo que reunia em si, de modo profundamente harmonioso, a vida teórica e a vida prática, a vida filosófica e a vida do cidadão, a vida do político. Para não ficar apenas no mundo antigo, que alguns falam que ela tem um saudosismo do mundo grego, que é uma crítica que eu considero exagerada e até injusta, ela coloca outros nomes também que vivem esse equilíbrio entre a filosofia e a política, dentre eles o Karl Jaspers, que é o seu mestre, né? E o que acontece? Tirando algumas exceções, como essas duas que eu citei, o próprio Sócrates e Karl Jaspers, a partir da morte de Sócrates, Platão entende que o mundo político não é seguro para o filósofo. Sócrates, de modo ingênuo, confiou que poderia discutir abertamente com as pessoas e acabou se colocando em risco. E a proposta de Platão, a partir do acontecido, foi algo bem diferente do que o seu mestre estava propondo, que é uma separação entre filosofia e política, entre a vida política e a vida teórica, em que o ideal da vida humana seria baseado nessa vida teórica e a vida política deveria ser conduzida e iluminada pela teoria. Então, de modo resumido, que a Arendt está se referindo ao modo como Platão configura o acesso ao conhecimento, ou mesmo à realidade, como sendo um processo que se faz sozinho, assim como o homem que sai da caverna e encontra a verdadeira luz. Esse conhecimento irá depois iluminar a vida política, como eu estava dizendo agora. O modo como a sociedade deve se organizar. O que se dá aqui é a submissão da política à filosofia, de modo que a política precisa ser fruto de uma orientação dada pela filosofia, e não mais fruto da convivência e do compartilhar de um mundo comum. Então,
Para Platão, segundo Hannah Arendt, depois do que aconteceu com Sócrates, ele vai trilhar uma proposta de acesso ao conhecimento da própria vida política, completamente guiado pela teoria e um processo que se dá sozinho. Assim como o homem que sai da caverna sai sozinho, mesmo que depois ele volte, mas para apresentar aquilo que ele só conseguiu captar da realidade. E mais do que nunca, e além disso, é a filosofia que deve lançar as bases e orientar e conduzir como é que deve se organizar a vida política, segundo os preceitos que estão lá descritos na República. Né? E aí o que acontece a partir disso? Mais que aprofundar o debate sobre a relação entre esses dois tipos de vida, a vida política e a vida teórica, para a nossa fala de hoje, o que nos interessa é perceber dois caminhos que surgem a partir desse impasse. De um lado, temos Platão, que trabalha um caminho em que a pessoa busca o acesso ao conhecimento, o acesso à realidade, o acesso à verdade, de modo sozinho. Não vou usar solitário para não confundir com solidão, que é um termo bem mais pesado em Hannah Arendt, conceitualmente. Né? Mas é um processo que se dá sozinho. Que eu não dependo do convívio, e muito pelo contrário, eu devo me afastar desse convívio que me colocaria apenas no reino da opinião, em Platão. Já a Hannah Arendt propõe um outro caminho, que passa por uma política que não é guiada por uma teoria de alguém que chega e desdobra como é que deve ser, desenrola todo um manuscrito de como deve se desenvolver a política, mas é uma política que se dá a partir da deliberação e do compartilhar de um mundo comum. E aí, quais são os dois caminhos que se abrem? Um caminho que conduz à solidão e um caminho que conduz ao convívio. Eu não tenho tempo de explorar esse caminho que conduz à solidão, porque é um outro ponto fundamental na minha tese, mas meu tempo aqui é breve, eu fiz um recorte, mas esse caminho que conduz à solidão é esse caminho em que eu tenho acesso à realidade, acesso a compreender o mundo de modo sozinho, mas não é ainda uma escolha pela solidão, a escolha de Platão, é um caminho que aponta, que conduz à solidão. E Hannah Arendt nos propõe um caminho que conduz ao convívio. Bom, primeiro, eu quero colocar uma ênfase na palavra caminho. A metáfora que eu utilizei não é à toa, assim como a Hannah Arendt, ela escolhe muito bem cada palavra que ela vai utilizar. Então, não foi à toa que eu escolhi a palavra caminho. Porque caminho, eu coloquei essa imagem, né, que representa essa bifurcação, não é caminho porque não é algo necessário, mas onde pode haver avanços e retrocessos, onde se pode, inclusive, voltar. Então, alguém pode entrar no caminho da esquerda e, de repente, perceber que não é o melhor, e depois você volta e depois pega o caminho da direita, entende? Não é algo necessário. Se alguém pega um caminho que conduz à solidão, não necessariamente ele vai chegar na solidão. Mas, obviamente, quanto mais eu avanço, mais perto eu chego. E se alguém escolhe um caminho que conduz para o convívio, quanto mais ele avança, igualmente, mais próximo ele chega desse convívio. Não é um caminho sem volta, eu posso sempre avançar ou retroceder. E aí, eu vou recorrer a Aristóteles, a própria Hannah Arendt faz essa utilização, para explicar o termo convívio, porque parece uma coisa muito superficial. Mas, repito, a Arendt escolhe muito bem os termos. Então, você vai entender um pouco mais quando eu usar essa distinção que está presente em Aristóteles, uma distinção entre os termos sinzen, coexistência, e to koiné, convivência. Essa coexistência é simplesmente o estar juntos, sem criar necessariamente laços, sem compartilhar necessariamente um mundo em comum. Já o comum, koiné, implica o transcender ao mero estar junto, ditado por anseio da sobrevivência, em direção ao processo de distinção na pluralidade. Esse comum, koiné, o estar com as outras pessoas no sentido de convivência aristotélica,
não a simples coexistência, é uma convivência qualificada, em que eu estou com outros, compartilho um mundo com esses outros. Nesse mundo, eu me distingo. O distinguir-se é dizer o que penso, eu me posiciono, me diferencio, sou testemunha do diferenciar-se dos outros também. Então, não é, a palavra convivência tem um sentido bastante profundo, eu posso usar a expressão aqui, uma convivência qualificada, que é esse comum koiné, fazendo referência a Aristóteles. Bom, feito essa introdução, para vocês entenderem qual é a questão que a gente quer trabalhar, e que no final das contas, eu vou trabalhar essa relação entre o equilíbrio entre o comum e o singular, e até foi importante falar a palavra equilíbrio, que eu deveria ter dito no começo. Essa relação em Hannah Arendt entre o comum e o singular é uma relação, é o que eu defendo na minha tese, de profundo equilíbrio. Eu defendo não apenas que Hannah Arendt trabalha essa relação, mas que os dois termos eles estão em profundo equilíbrio, eles se autorreferenciam. E esse equilíbrio ele se dá cada vez mais aprofundado, quanto mais se avança nesse processo dessa convivência qualificada. E em Hannah Arendt vai se dar de modo prioritário no contexto que ela vai chamar de mundo comum, que é o que a gente não vai trabalhar hoje aqui. Para explicitar uma das formas que eu trabalhei na minha tese, para explicitar esse equilíbrio entre o comum e o singular, foi a categoria do quem, da constituição do que. E aí eu vou fazer uma distinção entre a categoria do que e do quem em Hannah Arendt. Para explicitar a relação entre o comum e o singular em Hannah Arendt, utilizarei nesta fala da categoria arendtiana do quem e sua constituição. Eu não vou falar construção, porque em Hannah Arendt também tem certos termos mais sensíveis em Hannah Arendt. Hannah Arendt vai ligar o termo construir, a ideia do homo faber na modernidade, e ela faz uma crítica, mas tenho em mente razoavelmente o termo construção do quem, mas não é, o termo em Arendt apropriado não é a construção, mas para quem não é familiarizado com Hannah Arendt, é mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer, né? A construção do nosso quem. Para quem é arendtiano, para quem pesquisa Arendt há mais tempo, vai entender por que eu coloquei constituição e não constituição. E realmente, construção é um termo mais delicado no contexto específico de Hannah Arendt, mas tenha em mente que é isso. Esse fazer-se do quem. Então, explicando especificamente o que é esse que e esse quem. O que somos é o conjunto de características que o agente compartilha com outras pessoas, são características nossas, as que nós compartilhamos com outros. Um exemplo, eu sou pai, o professor Rude também é pai. Então, essa é uma categoria que diz o que nós somos, tanto o que o professor Rude é e o que eu sou. Existem várias outras características, né, que dizem o que somos. Eu escolhi essa dentre uma das características que nós compartilhamos. Agora, o quem somos é outra coisa. O modo com que eu sou pai e o modo com que o professor Rude é pai é diferente. Por mais que tenham semelhanças, exigem diferenças, porque o professor Rude é único e eu também sou único. Consequentemente, o modo com que eu sou pai é completamente único. O que me levou os valores que eu considero importantes na paternidade, as experiências que eu tive para formar a minha paternidade, são muito particulares, são únicas. Por isso que, para falar o quem, eu gosto dessa definição da Adriana Cavareiro, uma comentadora de Hannah Arendt, italiana. Ela diz que o quem é a existência singular na sua incatalogável unicidade. O que é o incatalogável?
aquilo que não tem igual em lugar nenhum. Porque o pai é algo que pode entrar no catálogo, né? No catálogo de pai entra o professor Rude, entram várias pessoas que aqui também, porventura, também são pais. Enfim, você bota um catálogo e algumas pessoas podem se encaixar nesse nome que está no catálogo. O quem está na alçada do incatalogável, é completamente irrepetível. Por isso, de modo tão forte, ela diz, o quem é a existência singular na sua incatalogável unicidade. Muito bem. Todos nós somos uma mistura do que e do quem. Mas eu gosto de usar essa categoria do quem, porque é algo extremamente singular, mas nós vamos entender nesse nosso encontro de hoje, como para Hannah Arendt, algo tão singular, algo tão único, é ao mesmo tempo tão emaranhado no contexto do comum. Eu gosto de usar a categoria do quem, porque nos faz entender muito claramente essa relação entre o comum e o singular, o que é uma categoria profundamente única, singular, mas que ao mesmo tempo está profundamente embebida no contexto do comum, e vocês vão entender daqui a pouco por quê. E também nos faz entender a diferença da compreensão de indivíduo em Hannah Arendt e na modernidade, o que nos dá um exemplo de como Hannah Arendt se torna atual, a partir da crítica, a meu ver, essa explanação da relação entre o comum e o singular nos ajuda a entender como Hannah Arendt pode ser usada como um ponto de partida para uma crítica muito interessante ao individualismo, a partir de uma perspectiva bastante diferente de outras formas que se criticou o individualismo, mas por que é diferente nós veremos um pouco mais à frente. Bom, eu vou trabalhar com vocês hoje duas perspectivas da categoria do quem, né, da constituição do quem, em duas perspectivas. Quais são elas? O quem enquanto história de vida e o quem enquanto revelação de si. E aqui estão em jogo dois conceitos muito caros para Hannah Arendt. Neste primeiro, está em voga o conceito de narração, que é uma categoria muito interessante de Hannah Arendt, pouco explorada no Brasil. E na segunda perspectiva, entra a categoria da aparência. Eu quis colocar revelação, porque o termo aparência pode gerar um pouco de confusão, mas é mais comum o termo aparência do que revelação. Apesar de quando ela fala do quem, ela usa o termo revelar, né? Revelar o quem nós somos. É diretamente ligado ao conceito de aparência, que não eu vou logo dizer, porque alguém pode gerar uma confusão. Quando ela fala aparência, ela não está falando de algo que parece ser, mas não é. Que era quando eu estava começando a estudar na área, que não entendia o que era essa aparência, já que na área de falar tanto de espontaneidade, eu sempre entendi a aparência como esse fingir. Fulano vive de aparências. Mas a aparência é basicamente o ato de aparecer, sair do anonimato e aparecer, vir à tona naquilo que eu sou, ou naquilo de quem eu sou, né? Quem eu sou. Vamos avançar. Primeira categoria, o quem enquanto história de vida. Esta imagem é muito interessante porque vocês vão perceber que aquilo, ou quem nós somos, representado por essa criança empinando uma pipa ou papagaio, né, dependendo da onde, ou raia, dependendo da região. Nós estamos falando aqui em vários estados, né? Aqui a gente chama de pipa. Essa criança está focada em um elemento muito presente dela, que é a pipa ali na frente, né? E essa imagem desse gramado é o nosso hoje, que representa quem nós somos hoje. Aí, se você for perceber, olha, tem um outro gramado embaixo dessa primeira folha. E tem outras várias folhas e vários gramados aqui embaixo. Para dizer o quê? Que essa
vivência do que somos hoje, do quem nós somos hoje, na verdade, é um acúmulo de várias experiências que nós passamos, várias páginas que nós fomos fomos escrevendo durante a nossa vida. E nós geralmente percebemos o que está na superfície, que é o nosso hoje. Não percebemos que a nossa vida é uma história que está sendo construída diariamente. Até então, não tem algo de muito novo. Acho que muita gente poderia concordar de cara com essa ideia, mas tem um outro elemento mais interessante, ou pelo menos mais instigante, que vocês vão perceber o que há de original nessa ideia da Hannah Arendt. É porque, para Hannah Arendt, a constituição do quem não é feito sozinho. Ele depende de um convívio, depende do comum. Por quê? Não existe para Hannah Arendt um eu originário, um eu profundo no dizer dos românticos. Ela tece uma crítica ao processo de introspecção romântica. Ela tem um livro que ela escreve só para discutir essa questão, lá o primeiro livro depois que ela escreveu a tese de doutorado, em que as pessoas, no processo de introspecção sozinho, tentam entrar na sua interioridade para descobrir o seu eu profundo. Ela vai dizer que não existe esse eu profundo, formado independente do contato com os outros. A nossa singularidade para Hannah Arendt recebe do comum a base da sua constituição. Não existe um eu pronto, pré-existente ao convívio, que estaria somente esperando o momento de se revelar ou aparecer. O quem está sempre em construção, a partir das experiências que temos no nosso convívio com as outras pessoas. O nosso quem, ele se constitui em cada ação, ou em cada interação, e a ação em Hannah Arendt não é o fazer coisas, mas o estar com outras pessoas e compartilhar aquilo que pensamos, construir coisas novas, construir ideias novas, isso é a ação em Hannah Arendt. E isso, para Hannah Arendt, se dá sempre entre as pessoas. Tá bom? A ação se dá numa teia de relações da qual não temos pleno conhecimento e nem pleno controle. Vamos avançar um pouquinho, e eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Já está chegando nos 30 minutos, e o tempo corre, que é uma beleza, mas vamos lá. Ou seja, o quem somos também se constitui a partir de elementos que não estão sob nosso controle, nem sob o nosso conhecimento. O nosso quem é uma história de vida que é narrada em cada revelação, em cada aparecer, e aí que vem a questão chave, que talvez seja nova para muitos de vocês. A nossa história de vida não é resultado de um único autor. Olha que interessante. E pode parecer estranho ou até um certo escândalo, mas como a minha história de vida, eu sou o único autor da minha história de vida. Não é que a Hannah Arendt está tirando a nossa parte, mas ela está tirando a exclusividade. A nossa história de vida é construída a mais de duas mãos. Certo? E as outras mãos são as experiências e as pessoas que nós encontramos durante a vida. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Hoje, eu, como o Rudy falou no início da minha apresentação, sou um doutor, recém-doutor, formado agora, defendi a minha tese em janeiro. Então, segui toda uma carreira acadêmica na filosofia, continuo estudando filosofia, mas, no meu primeiro contato com a filosofia, eu odiava a filosofia. Mas, professor, por que você foi estudar filosofia se você odiava a filosofia? Bom, eu fui estudar porque eu era obrigado. O meu primeiro contato com a filosofia foi quando eu entrei no seminário. Muitos de vocês sabem, eu fui seminarista durante 5 anos, cursei 3 anos de filosofia e 2 anos de teologia, e eu não entendia por que a igreja nos obrigava a nos separar 3 anos da teologia. E para mim, a filosofia era completamente inútil. O que importava era apenas a teologia. Quando eu falo isso, não é para... quando eu passei a estudar filosofia, não foi para menosprezar a teologia. Né? Eu até hoje tenho vontade de concluir meu curso de teologia. Mas na época, para mim, era só a teologia. E a filosofia era só
uma barreira, um muro que a igreja me colocava de 3 anos para chegar na teologia. Não entendia de forma alguma. E aos poucos eu fui entendendo a importância da filosofia como uma propedêutica para a teologia, no máximo, eu entendi assim, mas não gostava daquilo. Eu passei a gostar da filosofia quando eu fui aluno de um professor, já falecido, o professor Padre Zeferino Capanda, que era um padre angolano, formado em filosofia, mestre em filosofia. Ele ia fazer doutorado em filosofia, se não me engano, na Itália, e de repente o superior disse, não, você vai para o Brasil, você vai ajudar ajudar na casa de formação, no seminário que a nossa congregação cuida lá em Quixadá. E ele veio, ele que ia fazer o doutorado lá em Roma, veio ajudar na formação do seminário em Quixadá. E eu era seminarista na época. E ele fazia um estilo bem provocativo em sala de aula, perguntas bem polêmicas, inclusive, para questões da igreja, para provocar, instigar os seminaristas. E no final, de modo bem provocador, dizia, alguma objeção? Aquele jeito, o sotaque meio encarregado, no angolano. E eu ficava com raiva, querendo, como é que ele diz isso, como é que ele fala isso. E a vez não me segurava e tentava questioná-lo, né? Tentava contra-argumentar. Em 2 tempos, ele me derrubava. Ele derrubava a minha argumentação. E aí eu ficava em casa, ia no quarto na hora do estudo, durante a tarde, me preparando, como é que eu vou agora dizer isso aqui, como é que eu vou derrubar o argumento fazer. No outro dia, estava contra-argumentar, ele me derrubava de novo. E aí, até que, progressivamente, nessa tentativa de tentar criar um argumento que eu pudesse resistir à argumentação do Padre Zeferino, eu fui aprendendo a fazer filosofia e me encantando pela filosofia. Terminei a filosofia apaixonado pela filosofia. E quem diria que quem eu sou hoje está diretamente ligado à vivência filosófica, mas algo que estava completamente distante das minhas pretensões. Eu odiava a filosofia. E veio um padre, que na verdade era para ir fazer o doutorado lá na Itália, de repente, não sei porquê, o superior manda ele vir para Quixadá, que coloca questões provocativas na sala de aula, e de repente eu estou apaixonado pela filosofia. Claro que o tornar-se apaixonado pela filosofia não se deve somente ao Padre Zeferino. Entra também a minha parte, nem todos que foram alunos dele se tornaram apaixonados pela filosofia. Então tem a minha parte também, mas tem a parte do incontrolável. Tem a parte daquilo que eu não tinha como prever. É isso que a Hannah Arendt está querendo dizer. O nosso quem é uma história construída a cada dia, que eu narro toda vez que eu apareço, que eu digo quem sou, e que não é resultado de um único autor. Segundo elemento da perspectiva do quem. O quem como revelação de si. Essa história de vida que constitui o nosso quem se efetiva no mundo, no convívio. Então, só voltando aqui para a imagem, a revelação de si, como eu falei para vocês, é a aparência, é o aparecer. E o aparecer se dá exatamente quando eu estou com outras pessoas e digo o que penso e expresso a minha posição a respeito dos fatos do mundo. E percebam que o aparecer é sempre um co-aparecer, porque eu não apareço para as paredes, eu não apareço por um poste, eu apareço sempre para outra pessoa ou para outras pessoas, e testemunho o aparecer de outras pessoas. É no convívio, essa história de vida que constitui o nosso quem se efetiva no mundo, no convívio. Então, esse quem que foi se constituindo durante a nossa vida, a partir de experiências que eu controlo e algumas que eu não controlo, ele só se efetiva realmente quando eu apareço, quando eu saio do anonimato. É no convívio onde nós nos distinguimos no processo que Arendt chamou de aparência. É no processo de aparência em que se efetiva a nossa singularidade. Numa vida propriamente humana, nós não apenas somos distintos, porque, em si,
pelo simples fato de sermos pessoas únicas e irrepetíveis, nós já somos distintos, mas numa vida propriamente humana, nós não apenas somos distintos, nós nos distinguimos. E nós nos distinguimos exatamente quando nós aparecemos, quando nós expressamos a nossa visão de mundo, a nossa posição, o nosso, para usar a expressão arentiana, o a mim me parece do mundo, como o mundo aparece a mim, certo? O conceito de natalidade, aqui entra um outro conceito importante para a Hannah Arendt, porque seria uma espécie de segundo nascimento. Ao nascer biologicamente, nós viemos ao mundo físico, e no segundo nascimento nós adentramos no mundo humano, que a Hannah Arendt vai chamar de mundo comum, através de atos e palavras. Quando eu entro num contexto de cultura, no contexto de costumes, e eu tenho coisas que eu compartilho, uma visão de mundo que eu compartilho ou não, vou expressar o que eu penso do mundo com as outras pessoas. Isso que a Hannah Arendt vai tratar no conceito de natalidade, que seria o segundo nascimento. Quando a gente começa a viver propriamente como seres humanos, para além daquele ciclo repetitivo da natureza, que faz parte da nossa humanidade, mas que não faz parte do nosso específico da nossa humanidade. Na aparência, se dá o processo de singularização, a revelação do quem se dá sempre ou entre outras pessoas, e a singularização não é um ato solitário, é um destacar-se, que toda vez que eu apareço, que eu revelo quem eu sou, eu estou me diferenciando, mas sem me apartar dos demais. Porque eu sempre me diferencio, mas com outras pessoas. Tem uma outra metáfora interessante, que é uma outra imagem que a Hannah Arendt usa, mas ela não usa para cá o conceito de quem, ela usa para o conceito de mundo comum, mas que eu acho que cabe a gente trabalhar aqui, que é a metáfora da mesa. Que a mesa, ela diferencia, ela distingue, mas ela também une. A mesa é um local em que as pessoas se reúnem ao redor dela, cada uma ocupa um lugar específico à mesa, ou seja, tem uma posição, uma visão de mundo específica, e lá, e ao mesmo tempo, a mesa cria um espaço em que nós não nos fundimos uns nos outros, né, para se tornar uma só pessoa, não. Nós temos um espaço que congrega, né, sentar à mesa é um espaço, a gente começou antes da palestra falando bastante de comida, né? Então, sentar à mesa é um espaço de congregar, de unir as pessoas, mas é também um espaço em que cada um fala uma coisa, pensa, né? É também um espaço de distinção, tá bom? Já estamos chegando aos 40 minutos, só tem mais um ponto para falar para vocês, eu acho que vai dar tempo. Apenas recapitulando, nessas duas perspectivas em que eu falo do quem, da constituição do quem, enquanto história de vida e enquanto revelação de si, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, a partir de Hannah Arendt, essa dimensão profundamente singular nossa está completamente em relação com a categoria do comum. Porque, e ao mesmo tempo, o comum ele existe para permitir, é o espaço que existe para permitir que as pessoas se singularizem, se distinguam, possam viver propriamente humano. É sempre um conceito apontando para o outro. Mas vamos para a última questão, para a gente utilizar os nossos últimos 5 minutos. Uma nova concepção de individualidade. E aqui eu coloco eu quis concluir com essa breve discussão, porque eu acho que é um dos pontos que dá uma atualidade para a autora, pode nos ajudar a entender questões importantes do nosso tempo, especialmente nesse tempo de pandemia, em que nós temos que pensar em nós, proteger cada um de nós, mas, ao mesmo tempo, é um pensar em nós profundamente associado a um pensar na coletividade, um pensar na comunidade. É a responsabilidade mútua de você não se contaminar, não contaminar outras pessoas, é um cuidado de si e um cuidado dos outros. Nesse tempo, o processo de individualismo é muito problemático. Então, eu penso que a crítica da Hannah Arendt ao individualismo
tem muito a dizer para o nosso tempo, e eu gosto muito de como essa crítica pode ser elaborada a partir dessa relação entre o comum e o singular. Bom, o modo com que a Hannah Arendt pensou a singularidade desafia toda a tradição moderna ocidental a respeito da individualidade. E aí eu vou colocar um trecho de um comentador da Hannah Arendt, que ele fala o seguinte: Hannah Arendt se opõe a toda a tradição ocidental de pensar sobre a individualidade. Nessa tradição, a individualidade é entendida como emanação de algo que já existe, independentemente de sua aparência ou expressão, algo que é dito inerente ao próprio ser do indivíduo. A mesma proposição é feita independentemente de um indivíduo em questão ser um único indivíduo humano ou um povo, e nesse quadro de referência, o mundo da aparência, que envolve uma pluralidade de seres únicos, é radicalmente desprezado e valorizado apenas por seu valor instrumental em servir à individualidade em que é postulada uma substância já existente. Então, o eu, quem nós somos, já é algo pronto, acabado, que existe antes de qualquer processo de convívio, de qualquer processo de aparência, dentro do contexto da tradição. E que, segundo o comentador, Hannah Arendt se opõe a esse modelo de individualidade ao propor a sua forma de entender o singular do ser humano. Para a tradição, outra coisa interessantíssima, para a tradição filosófica ou científica modernas, é indiferente o fato de existirem vários ou apenas um ser humano. É sempre do mesmo ser humano que a gente fala. Então, eu vou definir o ser humano, mas são quantos? É um ser humano só? São vários seres? Não, é indiferente, estou falando do ser humano. Para a Arendt nunca pode ser indiferente. Eu vou colocar essa frase aqui da Hannah Arendt, depois da Hannah Arendt, da Sophie, eu não lembro como é que pronuncia o nome dela, confesso. Ladou, se não me engano. Se houvesse apenas um ser humano singular, portanto, não abandonado por seus companheiros, mas apenas um desde o início, então não é um ser humano que está sozinho porque se afastou dos outros, mas não, só tem um ser humano na história todos, né, da Terra. Falar e agir enquanto interação não seria apenas desnecessário, eles não seriam possíveis. Aí vem a frase que eu queria destacar. É difícil imaginar como uma criatura tão singular poderia levar um modo de vida humano. Por isso, a pluralidade é também uma condição básica que nos torna quem somos. Para a Loidó, não dá para imaginar, a partir de Hannah Arendt, como o ser humano, essa criatura radicalmente singular, poderia levar uma vida humana. Não adianta definir o ser humano, ou pelo menos seria um ser humano totalmente diferente do que é hoje, se a gente imaginar um ser humano que é completamente sozinho no mundo. Que a gente não vive como ser humano completamente sozinho. A gente vive com a biologia humana. Mas viver no modo propriamente humano, a gente não vive sem a convivência para Hannah Arendt. Então, a pluralidade é uma condição básica que nos torna quem somos. Vixe, Maria, 45 minutos. Vamos avançar para poder não extrapolar muito. O comum e o singular são categorias que se encontram em profundo equilíbrio no pensamento da Hannah Arendt, e, neste sentido, nem as propostas individualistas, nem as coletivistas podem ter sentido a partir da Hannah Arendt, porque ou focam apenas no singular, ou focam apenas no comum, e o que a Hannah Arendt propõe é algo de equilíbrio entre as duas dimensões, que ela propõe na sua obra, tá certo? Porque isso não está explícito no pensamento dela, certo? Na singularidade absoluta, nós morremos para a possibilidade de uma vida propriamente humana. A relação é, então, estruturalmente necessária, ou a interação, para uma vida como humanos. E, para finalizar, em Hannah Arendt, o comum e o singular são conceitos que se autorreferem. Eu tenho, de um lado, a iniciativa, a espontaneidade, e do outro, a interdependência. E essas duas questões estão imbricadas, certo?
Então, o que eu entendo de novo na crítica de Arendt às posturas individualistas é que, a partir do seu pensamento, o problema do indivíduo não é afirmar o indivíduo. Alguém pode dizer, então, se você está criticando o individualismo é porque você é coletivista, é porque você não valoriza o indivíduo. Não. Eu posso criticar o individualismo a partir de Arendt. Existem outras formas de criticar o individualismo, dessa perspectiva coletivista, mas não é a única. A partir de Arendt, o problema não é afirmar o indivíduo, não é afirmar a dimensão do singular, mas afirmar uma dimensão do singular que é completamente autossuficiente, que não precisa do convívio para se constituir. Então, o problema não é afirmar o indivíduo, mas como se afirma o indivíduo. Então, se eu parto dessa ideia da relação entre o comum e o singular a partir de um profundo equilíbrio, eu posso defender perfeitamente uma sociedade que valoriza aquilo que há de singular no ser humano, a espontaneidade, a iniciativa, mas sem cair no individualismo. Mas entendendo que a melhor forma de afirmar o singular é afirmando e defendendo o comum. E a melhor forma de afirmar o comum é afirmando e defendendo o singular. Era isso, meus caros. Muito obrigado. Deixa eu ligar o microfone. Sim, estou ligando o microfone aqui, o computador está documento. Muito bem, professor Glauton, já começo a lhe agradecer, mas temos questionamentos. Bem. Vamos lá, temos algumas perguntas. Francisco Romário, qual a relação e de que modo o pensamento de Arendt influenciou o personalismo? Nós temos 3 perguntas até o momento. 4. 5, 6. Eu vou lhe mandando pelo WhatsApp para o senhor não se perder. O senhor deve estar com o celular na frente, professor? Certo. Essa é a pergunta. Qual a relação e de que modo o pensamento de Arendt influenciou o personalismo? Posso começar com essa, né? Pode, eu vou mandando as outras. Bom, o personalismo, eu presumo que você está fazendo referência ao personalismo monieriano. É isso? Imagina. Se for, na verdade, eu sinceramente não sei se Arendt ou Monnier se tiveram influência um do outro. Eles foram contemporâneos. A Monnier nasceu um pouco, era mais velho que Hannah Arendt, e Monnier morreu muito jovem, com apenas 35 anos de idade, de infarto, mas houve uma pequena janela ali, em que eles foram contemporâneos, que daria para gerar uma certa convivência de ideias. Arendt alemã, Monnier francês, apesar de que Arendt escreveu quase tudo já morando nos Estados Unidos, mas naquela época ela gerava uma influência também, né, uma influência também na Europa, mas eu realmente desconheço se há uma relação de influência de ambos, seja a Arendt influenciando o personalismo, seja o personalismo influenciando a Arendt. Eu creio que não há essa relação tão próxima, porque a forma com que a Arendt trabalha as dimensões do singular e do comum tem um parentesco, tem uma similaridade com o que o personalismo trabalha, mas o personalismo trabalha com um viés um pouco mais ontológico, certo? E Hannah Arendt trabalha essas categorias de uma forma profundamente política. Ela não caminha nessa perspectiva ontológica, apesar de que alguns autores hoje estão trabalhando uma pegada mais ontológica no pensamento de Hannah Arendt, mas é bastante polêmico. O meu próprio orientador está começando a trabalhar um pouquinho, ele não via nada disso, mas recentemente ele está começando a abrir essa margem. Mas, de modo geral, entender o ontológico de Hannah Arendt você teria que fazer várias ressalvas, né?
Já em Monnier é totalmente possível e tranquilo, né? Muito mais ligado. Então, por isso que eu acho que não tem essa relação tão próxima entre os dois, apesar de que haveria possibilidade, digamos, pela questão do tempo, já que eles são contemporâneos. Espero ter respondido. Bom, segunda pergunta, em que momento a individualidade pode prejudicar o aparecer em sociedade? Bom, a individualidade, eu presumo que você se refere ao individualismo, porque a individualidade em si, para Hannah Arendt, não é um problema. É até um pouco mais apropriado falar em Hannah Arendt de singularidade do que de individualidade, tá bom? Mas cabe também falar de individualidade, é porque o termo individualidade já é carregado do conceito de indivíduo, que na modernidade tem um caráter bastante de autossuficiência. E a singularidade em Hannah Arendt não tem esse caráter de profunda autossuficiência, como a gente a partir da categoria do quem, bom? Tanto na dimensão da história de vida, quanto na dimensão da revelação de si. Então, se você fala de individualidade enquanto egoísmo ou individualismo, então, com certeza, prejudica demais o aparecer em sociedade. É exatamente contra isso que ela vai se levantar, especialmente nas discussões que ela faz sobre o problema da introspecção. É quando você, na introspecção, seja, ou numa reflexão desligada do mundo, que é o que ela vai dizer que muitos filósofos fazem, seguindo o caminho proposto por Platão, né, que nós discutimos lá no começo da nossa fala. Então, com certeza, esse processo de introspecção, de um caminho que eu volto apenas para o meu indivíduo, para a minha individualidade, isso prejudica completamente o meu aparecimento na sociedade ou no mundo comum, mais do que sociedade, a Hannah Arendt vai falar de mundo comum, que é o local, que é o espaço do aparecimento, do aparecer, porque o aparecer é sempre, como eu disse, um co-aparecer. Se eu não pressuponho a convivência qualificada, né, o comum koiné que eu falei no início, eu não tenho um autêntico aparecer. Né? Então, com certeza, vai atrapalhar, sim. Passando para a terceira pergunta. A individualidade tem relação com o egoísmo. Eu acho que eu vou só pincelar um pouquinho, porque eu acho que nessa segunda pergunta eu já adentrei, né? já respondi um pouco essa terceira. A individualidade, não. O individualismo, sim. Essa é a questão. Que seria essa ideia do fechamento em si. A Hannah Arendt vai usar uma expressão dos romanos que o viver é estar com outros homens e o morrer é deixar de estar com outros homens. Ela vai dizer que, por isso que eu disse que na singularidade absoluta, nós morremos para a oportunidade de vivermos como seres humanos. Então, essa questão de um indivíduo fechado em si, ou um indivíduo egoísta, né, isso tem relação com o individualismo, não com a individualidade em si, porque a singularidade para Hannah Arendt, mas casaria com o termo individualidade, mas eu não quero usar individualidade por conta dessa herança moderna que eu falei para vocês. Em si não tem nenhum problema, mas ela compreende de uma outra forma. É uma unicidade aberta ao comum, e que precisa do comum, tanto para se efetivar, para se constituir, como para se efetivar. Tá bom? Questões. De que forma a educação cada vez mais tecnicista e menos democrática podem vir a interferir na singularidade do ser na perspectiva de Arendt? Bom, eu penso que, apesar de que a Arendt ela é muito trabalhada na educação, a educação não foi o tema principal da Hannah Arendt, mas ela traz considerações interessantes para a Arendt.
Eu acho que o problema-chave é exatamente o tecnicismo. Para Hannah Arendt, a educação é exatamente essa preparação. Não é que a educação ela não tem o elemento técnico, não é que a Arendt vai negar que também tem um elemento de preparação para a profissão. Ninguém em sã consciência vai negar que a educação também deve ter esse elemento. O problema é quando ele se limita a isso. Quando a educação se limita a preparar pessoas para ter uma profissão. E a Hannah Arendt entende, isso vai ser muito importante também para Monnier, quando ele vai distinguir a instrução da formação. Né? Vai dizer que a educação é a união entre instrução e formação, esses dois elementos. No caso da Hannah Arendt, a educação deve ser um momento em que nós preparamos os recém-chegados para o segundo nascimento. Né? Você perceber que se você prepara as pessoas apenas para a profissão, você prepara as pessoas para passar o resto da vida vivendo como animais. Não no sentido de quem trabalha é um animal, mas se você passa a vida apenas para ter dinheiro para comprar o que comer, para comprar o que beber, para beber água e tudo mais, para se reproduzir. Bom, isso qualquer animal faz. E o ser humano tem que fazer? Tem, porque nós também somos animais biologicamente. Mas somos só isso? Não. É essa a questão. Se eu tenho uma educação puramente tecnicista, é uma educação que me prepara só para essa vida animal. E o ser humano é mais do que isso. É preciso oferecer ao ser humano um processo que ajude o despertar para esse segundo nascimento, em que eu entro para o momento em que eu compartilho com os outros seres humanos desse mundo, que eu expresso a minha visão de mundo com as outras pessoas, eu saio do anonimato. E isso, quem prepara é a educação, apesar que a educação para Hannah Arendt é um momento pré-político. Me prepara para essa vivência política, não política partidária, política no sentido forte, mais belo do termo, no sentido grego, né, digamos, né, em que eu compartilho com as outras pessoas esse mundo comum, em que eu vou dizer o que penso, que eu construo o mundo a partir da interação, né, e da deliberação. Bom, não é esse sentido de politicagem, não, certo? Então, com certeza, o tecnicismo ele é uma pedra no sapato no processo de educação e interfere na construção dessa singularidade que deve se constituir e se efetivar exatamente no aparecer. Bom? Quinta e penúltima questão. Como Arendt explica ou explicaria o fenômeno do egoísmo? A Hannah Arendt ela não trabalha especificamente essa categoria, apesar de que ela vai trabalhar um pouco o problema do individualismo. Eu acho que a categoria que mais se aproxima do egoísmo em Hannah Arendt é a categoria do individualismo, mas também aquela vida em que eu não estou preocupado de modo algum com o comum, estou preocupado apenas com a minha subsistência, em que a pergunta principal da minha vida é o que eu preciso fazer para subsistir, e que eu não tenho outras perguntas sobre quem eu sou, como eu devo viver. Não existe espaço para essas outras perguntas. Então, essa vida em que eu unicamente vivo pensando no que eu preciso para mim, para que eu possa subsistir, também estaria atrelado a esse conceito de egoísmo, mas eu acho que a categoria que mais explanaria a questão do egoísmo na Arendt é o do individualismo, né, que é essa noção do indivíduo completamente autossuficiente, com portas e janelas fechadas para os outros, que é muito característica de uma outra categoria importante que ela trabalha, que é a categoria de massas, certo? São pessoas que estão com outras, que estão coexistindo, mas não convivem, no sentido aristotélico do termo, e não conseguem ter nenhum laço para formar em comum. Outra categoria que pode ajudar também a entender esse egoísmo é a categoria de massa, de massificação na arte, certo? Bom, e para finalizar, última questão, qual o método de Hannah Arendt para falar sobre a relação entre o comum e Hannah Arendt? Bom,
O método em Hannah Arendt, confesso que não foi uma temática que eu explorei bastante. Um professor que também recém-doutor, acho que defendeu a tese uns 5 meses antes da minha defesa, que foi professor da Unicatólica, o professor Lucas Barreto, ele trabalhou especificamente o método Hannah Arendt. O que eu posso dizer é que ela trabalhou um método fenomenológico, não exatamente na perspectiva que o Russell trabalhou, mas a própria Arendt diz que se fosse para se encaixar no método, ela seria uma fenomenóloga política, digamos assim. E até essa ideia da aparência é um conceito profundamente fenomenológico, em que o ser e aparecer coincidem. Tá bom? Sou à medida que apareço. O método seria o método fenomenológico, com algumas ressalvas, mas se há hoje em Hannah Arendt um consenso de que método ela trabalharia, seria o método fenomenológico. Bom, as questões que eu recebi do Ruth foram essas. Opa, apareceu mais uma aqui. É possível relacionar a singularidade em Arendt com a solidão do indivíduo? Em Sartre, meu irmão, eu confesso que eu não vou saber responder essa questão muito bem, sabe? O que eu posso fazer é explicar um pouco mais como a Arendt entende a solidão, e aí você faz a comparação, tá bom? Eu não sou estudioso de Sartre, eu sei que ele discutiu essas questões, e eu deveria ter refletido um pouco mais, tanto sobre o comum, como sobre a solidão em outros autores, mas eu não tive tempo de explorar tanto esses outros autores. Então, eu não vou ter como te dar uma resposta muito aprofundada, mas eu posso te dar um pouco mais de base do que ela entende por solidão. Como eu disse no começo, a Arendt, ela distingue 3 formas do não estar na presença de outros, ou não sentir a presença de outros, que é o isolamento, que é o estar só e a solidão. Bom? O isolamento é aquele separar-se, o separar-se dos outros, mais ligado ao fazer coisas, né? Em que o escultor, né, se separa para fazer a sua obra, né? Em que o carpinteiro vai estar ali fazendo sozinho, ou mesmo que esteja com outras pessoas, ele está muito focado no seu trabalho, e se eu isolar-se. O estar só diz mais respeito ao momento de reflexão, tá bom? Em que eu me separo do outro para refletir. E tanto o isolamento quanto o estar só, que é a solitude em inglês, a gente não tem um termo só em português, no espanhol você tem, né? Eu acho que no italiano também, no português a gente não tem que colocar esse termo, fica querendo sempre dizer solitude, mas é o termo que não tem em português, pelo menos que eu saiba, se alguém souber que existe, me diga que eu agradeço, mas que eu saiba é um termo somente no inglês. Mas o solitude é o estar só. Diz respeito à teoria, a esse separar-se para refletir internamente, tá bom? E essas 2 dimensões, elas têm algo de positivo. Tem algo de positivo. O problema é quando o isolar-se e o estar só se configuram como algo que é separado do mundo. Porque eu posso me isolar temporariamente, e ficar sozinho temporariamente, no estar só, mas não me esquecer do mundo, sabendo que eu vou voltar para o mundo, que eu vou trazer essas coisas para o mundo. O problema é quando eu me isolo ou fico sozinho e esqueço do mundo, e me afasto do mundo, e isso me conduz para a solidão, vai dizer a Hannah Arendt. E a solidão é um momento de profundo desamparo, inclusive alguns tradutores dizem que melhor do que traduzir por solidão, usar o termo solidão em português, é melhor dizer o termo desamparo, porque solidão parece como uma coisa, eu só estar sozinho ali no canto. É algo muito mais forte, certo?
É o desamparo, estar completamente desamparado de si, dos outros e do mundo. Eu não me reconhecer mais no mundo. Eu não ter oportunidade de que, na verdade, a experiência que radical, mais forte da solidão, que a Hannah Arendt vai expressar, é o campo de concentração. Né? Lá onde a solidão se expressa de modo mais forte, onde eu estou completamente desamparado dos outros, do mundo e de mim mesmo. Eu sou incapaz de me reconhecer como um ser no mundo. Né? Então, espero que, explicando um pouco mais o que é a solidão em Hannah Arendt, consiga fazer essa ponte, né? Como é que se liga com o Sartre. Eu confesso que eu não tenho como fazer, não vou fingir uma relação que eu não sei trabalhar, né? Prefiro ser mais sincero e explorar como é que a autora trabalha. E aí, com as categorias que você conhece de Sartre, você pode fazer esse link, tá bom? É isso. Só um minuto. Muito bem. Voltando a minha imagem. Meus caros, professor Glauco, eu só tenho a lhe agradecer pelo seu sim tão generoso, por esse momento de grande conhecimento, de crescimento filosófico. Acho que só são elogios aqui. Chegamos a 62 participantes, uma noite chuvosa aqui em Quixadá, pelo menos. Muito obrigado. Peço que o senhor faça as suas despedidas, se tiver algum canal, algum site, algum meio que o pessoal possa acompanhar o seu trabalho. Eu tomei a liberdade de passar o seu e-mail aqui, caso alguém tenha alguma dúvida persistente. Pode compartilhar. Sem problema. Então, Gente, eu só tenho a agradecer o convite do professor Wood, a acolhida de todos vocês. Foram excelentes perguntas. Também fico à disposição para esclarecer outras dúvidas que a gente não tem tido tempo de trabalhar aqui. Né? O pensamento da autora é bastante instigante, tem muito a contribuir para as discussões do tempo atual. É isso, muito obrigado, estamos à disposição. muito bem, obrigado, professor Glauton. Agora o Gabriel Almeida, que está no assunto, nosso ministro para assuntos de frequência. Algum problema, alguma dificuldade aí para verificar os presentes? Muito bem, só falar aqui o nome daqueles que não sei se estão presentes com algum outro nome. Vamos ver aqui se alguém desses que eu chamar estiver presente, pode se manifestar. Antônio Pode manifestar pelo chat, manda pelo chat, eu apreso nome completo, fulano presente. Ok. Antônio Ediano da Costa Cruz, Breno Oliveira Rabelo, Caio César Barros da Silva, Caio César Sales da Silva. Esse Caio, eu estou em dúvida se é que tem Caio César Barros ou Caio César Sales, né? Christofferson Vanderly Elias da Silva, Elaine Freitas, Emanuel Nicolas, Fernanda Dantas da Silva, Fernando André Silva Oliveira, Francisco das Chagas, Francisco Matheus Tomé, Gustavo Aparecido Domingos, Jackson Alexandro Guerra, Dani Maria Lopes Amora Maia, José Carlos Almeida Feijó, José Carlos dos Santos Alves, Joseide de Oliveira de Araújo, Josimeire Farias, Carlos Miranda, Lucas Honório da Cunha, Lucas Perucci dos Campos, José Felipe Rosário Duarte, Márcio Estênio Cavalcante, Marcos Antônio da Cruz Brito, Nenilton da Silva Santana, Otto Cícero Lopes Abreu, Paulo Vitor Araújo, Rafael Lopes, Raimunda Laine Raimundo Barbosa, Renê Ferreira Soares, Ricardo Nascimento, Samuel Lucas Miranda Ferreiro, Samuel Rodrigo Costas Lima, Sérgio Emanuel Rodrigues Alves, Videlma Jucá de Oliveira e William Carvalho de Souza. São apenas esses. Então, mandem
Gabriel, eles estão mandando aí o... Pronto, estou vendo aqui. Certo? Certo? Eles estão olhando. Coloque o nome completo de forma correta. Né? Quem não fez a inscrição online, o nome não vai estar nessa lista, né? Quem está falando? Sou eu, Eu quem? Galton. Ah, Glauton, desculpe, é que o som está meio abafado. Rapidinho, só que eu ouvi alguém falando aqui da solidão em relação à Covid, né? Para dizer Sim. que essa questão da solidão pode ser um caminho que você se conduz ou que você é conduzido também, né? Experiências concretas, seja no totalitarismo ou da doença, né? Em que você se foi levado a isso e que você cai no desamparo também, é interessante. Eu coloquei, o que eu vi aqui falando disso aí, eu achei interessante e fazer esse link com a nossa realidade. Achei interessante. Depois a gente pode discutir pelo e-mail. Perfeito. Tudo certo? Então, continua. A minha filha apagou a luz aqui. Continuem. Luiz, acenda a luz. Continuem a mandar suas confirmações. Então, aqueles que porventura não tem nenhum problema, não tiveram seu nome chamado, então já fica o meu boa noite, podem ir se despedindo da nossa conferência, e não deixo de lhes convidar para a nossa próxima conferência de acordo com o nosso cronograma, é só acompanhar lá, tá bom? Acompanhe o cronograma que todos receberam. Grande abraço, tudo de bom, agora boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.